ao nosso estudo. Graça e paz nos abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos abordando um assunto, como já comentei, com alguns muito importante e de extremamente relevante no mundo cristão, ou algo assim, de uma questão, eu sempre comento a respeito de uma questão de sobrevivência, os assuntos que eles são muito importantes mesmo, ou seja, extrema necessidade no mundo espiritual. Ou seja, então, coisa que nós precisamos carregar conosco, né? Existem coisas que nós precisamos carregar conosco, precisamos ter conosco para que nós tenhamos uma vida abençoada e para que nós venhamos a permanecer de pé. O apóstolo Paulo mesmo comentou a respeito disso numa das suas cartas: aquele que está de pé, fique firme, cuide para que não caia. Justamente essa é também a nossa luta, justamente esse é também um desafio para todos nós que somos cristãos. Hoje nós vamos abordar o assunto, o tema armadura de Deus, e um tema que talvez comentado por muitos, você pode encontrar muitos trabalhos relacionados a isso, mas o que na verdade significa armadura de Deus? Os irmãos que participam comigo, o pessoal que participa normalmente nos nossos estudos, eles têm ideia de logo quando nós começamos a fazer o trabalho, nós falamos, deixamos bem claro a respeito do que estamos falando, para as pessoas terem uma ideia, para elas chegarem no começo do estudo, do assunto, e elas entenderem sobre o que realmente nós estamos falando. Eu sempre comento que quando existe um feriado, normalmente as pessoas, claro, não querem saber exatamente, hoje é feriado tal, mas elas simplesmente desfrutam. Mas o importante e o que valoriza, na verdade, é nós sabermos o que é esse feriado, o que significa realmente ele, o que aconteceu para que esse dia fosse tão significativo, ou para que acontecesse realmente um feriado, para que isso fosse lembrado de uma forma assim muito clara. Então, quando nós falamos a respeito de armadura de Deus, o que seria a armadura de Deus? A ponto de o Senhor ele escrever na sua palavra, né, mandar com que fosse escrito, inspirar Paulo a escrever e ditar ali a essência, não as palavras em si, mas a essência daquilo que seria, para que isso ficasse registrado em nosso coração. Vamos lá? Então, a armadura de Deus é uma virtude ou o poder de Deus para as nossas vidas no mundo espiritual, né? Mas isso também preparado por Deus para todo cristão, não para todo mundo, mas para todo cristão, porque lembramos que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus ele tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Eu tenho uma aliança com a minha esposa e ela tem uma aliança comigo. Fora isso, não há aliança nenhuma de nada com mais ninguém. Relacionamento conjugal, tá bom, querido? Assim Deus também com as nossas vidas, o noivo com a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro. Mas ele tem derrama essa capacitação sobre as nossas vidas, da qualidade de cristãos, para quê? Para nos capacitarmos para essa guerra que é ali liberada contra a força do mal, uma guerra declarada contra a força do mal, contra Satanás e também contra os seus demônios. Então a ordem bíblica é para que os cristãos eles estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Nós trabalhamos com um grupo de pessoas, nós sabemos que nesse grupo de pessoas alguns utilizam uniforme, outros não, é questão de opção. Mas quando se trata a respeito do mundo espiritual, o Senhor diz que não pode estar faltando parte nenhuma, mas toda a armadura de Deus. Nós precisamos estar capacitados, nós precisamos estar revestidos com essa proteção de Deus para as nossas vidas. Então, nesse estudo da carta aos Efésios, que está escrito lá, né, claro, em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, nós já estaremos lendo, nós podemos estar então conhecendo a respeito da armadura de Deus e uma forma correta então de nós podermos utilizar isso para as nossas vidas, de uma forma funcional, ou seja, de uma maneira que funcione para cada um de nós. Seria inútil, por exemplo, nós termos algo maravilhoso para as nossas vidas se nós não soubéssemos utilizar, né? Ter uma arma poderosa, mas se nós não soubermos utilizar, para nós não vai resolver muita coisa. Aliás, para nós não vai resolver nada, né? Não vai adiantar muita coisa não. Tá bom? Então eu vou ler para você o que está escrito em Efésios capítulo 6, do versículos 10 ao versículo 20, depois nós estaremos comentando sobre o assunto, tá bom? Está escrito assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, nem contra poderes e autoridades, contra dominadores, sim, e do mundo tenebroso, do mundo das trevas, não é isso? E contra as forças espirituais do mal, né? E contra os poderes e autoridades, aliás, né? Contra principados e potestades, assim como o Senhor Jesus também falou sobre esse assunto. Então, por isso, está escrito assim, versículo 13: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau
e permanecer inabaláveis. Assim como diz no livro de Salmos, né? Confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, né? Mas permanecem para sempre. Mas vamos lá. Para permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E continua dizendo assim: além disso, além dessas coisas, usem também o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em todas as orações e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente, de uma forma determinada, tome conhecido os mistérios do Evangelho. Ele venha a ser conhecido por Paulo e Paulo venha a revelar às pessoas, é isso que ele está dizendo. Mas a questão é que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele inspirou justamente a ele escrever, olha só, principalmente aqui, olha, no versículo 14, né? E também no versículo de número 15. E no versículo 16 e 17, ele mostra a respeito de alguns utensílios para as nossas vidas. Ou seja, ele mostra a respeito de algumas coisas que nós precisamos ter e que nós necessitamos, aliás. Por quê? Porque a armadura de Deus ela é composta de alguns elementos espirituais, mas fundamentais para uma caminhada cristã saudável. Então, se nós queremos caminhar bem diante do Senhor e nós queremos ser frutíferos, saudáveis diante do Senhor, nós precisamos tomar para nós essa armadura que vem da parte do Senhor. Então, não é à toa que o apóstolo Paulo ele recomendou aqui à igreja de Éfeso que no meio das lutas dele também e das suas dores, eles deveriam estar preparados. Ou seja, no meio do combate estejam preparados, mas para estarem preparados, eles precisavam, claro, estar com a armadura que o Senhor Deus havia preparado para cada um deles. Senão isso, com certeza, como eu já disse, seria inútil. Então, como eu já disse, a armadura ela tem um papel fundamental na batalha espiritual. E com ela nós estaremos protegidos dos mais diversos tipos de ataque do diabo e também dos seus agentes, que são ali os seus demônios, aqueles que vêm muitas vezes tirar a paz, ou tentar pelo menos tirar a paz da vida do cristão e assim por diante. Tá bom, querido? Então a expressão, isso que eu gostaria de deixar bem claro com você nesse momento, quando nós usamos algum tipo de expressão, né, e quando nós falamos a respeito de armadura de Deus, né, traduz pela palavra, no grego, no sentido original dela, por um equipamento completo de um soldado da infantaria, ou seja, aquele que está ali na frente do batalhão do combate, né? Nós cantamos sempre que o nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. Então, se nós seguimos os passos do general, então nós estamos ali no combate, no campo de batalha. Nós, claro, celebramos, festejamos, nos alegramos diante do Senhor, porém, nós sabemos que nós estamos em um campo de batalha, nós sabemos que nós estamos no combate, nós sabemos muito bem disso, tá bom, querido? Então, a palavra armadura, ela tem ali no seu significado original, que vem ali, e ela tem um significado assim, toda a armadura, não parte da armadura, mas toda a armadura, exatamente como está escrito, significa armas, né? Ou seja, então a palavra do Senhor ela enfatiza, ela deixa bem clara, né, que o crente, que o cristão, vou dizer assim, ele precisa tomar toda a armadura, todos os apetrechos ali que o Senhor Deus tem preparado para ele, para que ele possa estar lutando nesse combate, para que ele não possa ficar ali de forma nenhuma, com partes nenhuma por lado de fora, para que ele possa sair vitorioso, para que ele não venha a ser vencido então pelas forças do mal. Tudo bem então? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Então, por que nós devemos nos vestir ou nos revestir, como diz a palavra do Senhor, da armadura de Deus? Qual a importância de tudo isso? Porque o Senhor ele quer isso para as nossas vidas. Qual o interesse de Deus, né? Lembrando que nós somos embaixadores do reino de Deus. Só lembrando, tá bom? E se nós vencemos, Deus vence. Deus vence através de nós. Por isso que nós precisamos ser mais que vencedores. Só um detalhe aí para a tua vida, tá bom? Então, nós devemos estar vestidos ali de toda a armadura de Deus, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma batalha intensa, em uma batalha espiritual. Saiba, ele tem a dimensão daquilo que tem a dimensão, ele ou não, mas ele está envolvido ali em uma batalha espiritual, ele precisa ter consciência disso.
quando nós falamos especificamente de batalha espiritual, nós estamos falando do fato de o crente, de o cristão, ele não está do lado de fora na arena, tá bom? Nem está assistindo na arquibancada, na torcida, ele está envolvido, é um envolvimento, tá bom? A partir do momento que ele entrega a vida para Jesus, também ele passa a ter esse envolvimento nessa batalha espiritual, tá bom? Então Paulo também ele explica um pouco a respeito de que essa batalha não seria fácil, mas sim, essa batalha teria um opositor, teria aquele que se levanta contra os cristãos. Quando nós falamos a respeito de diabo, não estamos dando um nome, nós estamos falando de opositor, significa opositor, aquele que é da oposição. Satanás é um nome, diabo não, tá bom? E demônio também não é um nome, é um título, né? Para uma classe, mas também não é um nome, mas eles têm ali seus nomes, né, também, né? Mas olha só, vamos focar nisso agora, porque também não é o assunto de agora também, tá bom? Mas vamos lá. Então, destacando, querido, as bênçãos e os privilégios ali desfrutados pelos salvos, bem como também os deveres da sua caminhada na sua fé cristã, como a santidade e tantas outras coisas ali, através da capacitação do Espírito Santo. Porém, Paulo também ele explica que tudo isso seria algo assim muito fácil sem nós termos um opositor. Ou seja, nós temos um opositor na vida cristã e isso torna a vida cristã muito mais difícil. Por isso muitas pessoas elas começam essa batalha e elas não conseguem terminar, justamente porque o confronto é muito grande, é muito intenso e elas acabam desistindo no meio do caminho. Satanás também tem o seu exército, e um exército demoníaco que se dedica 24 horas por dia e se dedica de uma maneira plena, né, para fazer ali oposição a Cristo e também aquele que é de Cristo. Com certeza essa é a inveja dele e esse é o desejo dele: matar, roubar e destruir tudo aquilo que se chama Deus e tudo aquilo que é de Deus. Então as forças do mal elas querem destruir a obra de Deus. Como nós fazemos a obra de Deus, então também nós somos alvo disso, né? Então a realidade dessa guerra não pode ser subestimada, claro que não, é uma dimensão muito grande. E não se trata de uma simples luta ali contra meros seres humanos, contra o nosso vizinho, contra o nosso patrão, contra a nossa esposa, contra nossos filhos. A nossa luta não é essa. A palavra do Senhor já deixou bem claro quando nós lemos já, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, assim como nós lemos Efésios 6:12, tá bom? Contra forças espirituais nas regiões celestiais. Então fica isso muito claro. Nas regiões celestiais existem caças de demônios, nós precisamos quebrar, romper tudo isso, nós precisamos estar preparados ali, e Deus é aquele que nos prepara, aquele que nos capacita, tá bom, querida? Então por 2 vezes o texto ele diz, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, revestivos e revestivos. Por que essa preocupação? Porque, querido, quando o Senhor Jesus ele dizia em verdade, ele queria destacar algo de extrema importância para que as pessoas não deixassem isso de lado, mas para que as pessoas pudessem realmente levar a sério aquilo que ele estava dizendo. Ele dizia em verdade, ele sempre usava essa expressão, mesmo da sua boca nunca saiu nenhuma mentira, mas mesmo assim ele usava essa expressão, ele falava dessa forma, tá bom? Então, a parte de Cristo, né, o cristão ele ali nada pode fazer, porque Cristo ele foi muito além daquilo que nós podemos fazer. Cristo venceu todo o império das trevas e derrotou todos na cruz do Calvário, né? E colocou ali debaixo dos seus pés, não é isso? Ele expôs todo o império das trevas, porém ele deu poder e deu autoridade para nós também, né? Mas para entrar nessa luta, né, nós precisamos estar ali atentos àquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas, aquilo que Ele tem dito a cada um de nós, tá bom? Então a importância da armadura de Deus, querido, a importância de nós vestirmos e de nós revestirmos é que quando nós estamos ali revestidos da armadura de Deus, nós nos tornamos aptos para essa guerra, nós nos tornamos aptos para essa batalha. E é o poder de Deus, é a virtude do Senhor para nós resistirmos. Como eu já disse, muitas pessoas não buscam a Deus, não oram a Deus, não leem a Bíblia, não clamam ao Senhor. E quando vêm as afrontas, as pessoas elas acabam desabando. Por quê? Porque elas não conseguem resistir. Qualquer palavrinha tira da igreja, qualquer afronta faz com que a pessoa desmorone. Por quê? Porque ela não está resistente conforme aquilo que o Senhor Deus deu para ela, ela não tomou para si. E no dia da adversidade ela sentiu impacto, ela sentiu peso e ela desabou, né? Então, em primeiro lugar, querido, foi Cristo quem derrotou ali definitivamente Satanás e conquistou na cruz do Calvário o poder do pecado, destruiu tudo isso e também destruiu o poder da morte, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos do 18 ao 21, também em 1 Coríntios capítulo 15,
versículos 56 e versículo 57. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já está conquistada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que nós lutamos numa guerra onde a vitória já está conquistada, querido? Por cada um de nós, alguém já conquistou e muitas vezes muitas pessoas ainda são derrotadas. Justamente porque elas não se preparam da maneira correta. Porque o Senhor dá toda a estrutura, toda a capacidade, toda a condição de a pessoa vencer. Mas quando não se busca aquilo que Deus deu, aí falta. É a lógica da lógica, né? Então tá. Então, nós vamos nessa hora partir para os elementos da armadura de Deus. Vamos ser um pouco breves. Vamos estar partindo para os elementos da armadura de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo fala dessas armas, né, que equipavam ali os soldados romanos da infantaria. Claro, Paulo conhecia melhor do que ninguém, porque ele muitas e muitas vezes acabou sendo prisioneiro diretamente ali dos romanos por pregar o evangelho e também dos judeus, claro. Mas Paulo conhecia muito bem isso, essa é a questão lá nos tempos antigos, né? E como figura, Paulo usou tudo isso, né, para ilustrar, justamente para que nós viéssemos a entender a respeito daquilo que ele estava falando, tá bom? Então, por isso que alguns comentaristas até mesmo falam que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura do soldado romano com algumas referências do Antigo Testamento que tratam ali e retratam também a respeito da armadura de Deus, tá bom? Então, o Messias ali como um guerreiro, por exemplo, o profeta Isaías ali fala de Deus também vestido do vestido de justiça, né, de uma couraça e de capacete de salvação. Isaías 59, versículo 17 falou sobre esse assunto, tá bom? Depois você procura lá. Não vou ler para não estender muito também o assunto aqui entre nós, tá bom? Isaías capítulo 11, versículo 5 também fala sobre isso. E Isaías capítulo 49, versículo 2 também retrata sobre esse assunto, tá bom? Dessa forma, então, nós vamos poder estar explicando a respeito dos utensílios, né? A respeito ali daquilo que nós comentamos, dos elementos da armadura de Deus, tá bom? E eu quero começar usando a respeito do cinturão da justiça, falando a respeito desse assunto. Então, esse primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo, que é o cinturão da justiça, eu vou falar pela ordem. Ele disse assim, olha, estáis firme, né? Ou estáis firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, ou com o cinto da verdade, ou com a verdade, dependendo da expressão, ou aliás da tradução que você usa, mas o sentido, a essência é a mesma, tá bom? Efésios capítulo 6, verso 14, fala sobre esse assunto, sobre esse detalhe, tá bom? Então, aquilo que o apóstolo Paulo ele tinha em mente a respeito do cinturão da verdade, ou do cinturão de couro que os soldados romanos eles utilizavam, esse cinturão ele protegia ali a região de baixo, né? A região assim do abdômen, e que tinha um papel fundamental também para todo o restante da armadura. Por quê? Porque ele prendia a túnica do soldado e sustentava também a couraça que servia de suporte ali para a sua espada. Então, dá para dizer, até mesmo, ou dá até para entrar nessa questão, né, que era uma espécie de uma base, né? Ou seja, sem aquele cinturão, possivelmente o restante da armadura não teria uma resistência, mas seria algo assim muito frágil, ele ia desabar com certeza. Então, querido, olha só a importância de tudo isso. Então ele diz assim, olha, nos vestir do cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É ter a sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. E consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá a vida marcada pela sua autenticidade, será chamado filho de Deus, pela sinceridade e jamais se apoiará no engano. Nós temos uma arma poderosa que é a verdade. Não precisamos da mentira para apoiar nas nossas vidas de forma nenhuma. A verdade ela tem muito mais poder do que a mentira, com certeza. Vamos falar um pouquinho também a respeito da couraça da justiça, vamos lá? Então a couraça da justiça, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que o crente ou que o cristão ele deve se vestir da couraça da justiça, não é opção, mas é um dever, como está escrito em Efésios, aliás, capítulo 6, verso de número 14. E a couraça da justiça, a couraça ali era um traje feito de metal e também um combinado de couro duro, que ela protegia o tronco do soldado, onde estavam o coração e os outros órgãos vitais. Então você percebe que é um utensílio ou um elemento extremamente importante. Como nós já demos o exemplo aqui, como já falamos aqui a respeito da couraça da justiça, né? Que fala da própria justiça de Cristo imputada ali na vida do crente, mas essa justiça também imputada ali, obviamente, irá conduzir o cristão a uma prática diária, né?
Então nós precisamos dessa couraça para as nossas vidas, para essa proteção para cada um de nós, tá bom? Calçados do Evangelho e da Paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Está escrito assim: calçai-vos, pois, da preparação do Evangelho e da Paz. Efésios 6,15. Os soldados romanos, eles usavam também esses calçados feitos de couro duro, e o solado desse calçado, ele era cravajoso, ele tinha uns cravos ali, como que de pregos agudos, e esses calçados também, eles davam estabilidade ao soldado, pois se prendiam ali no chão. Eles utilizavam todos esses apetrechos com eles. Ao vestir essa armadura, Paulo, ao falar dessa armadura, ele faz algumas comparações. O interessante é que, ao usar essa comparação, ao fazer essa analogia do calçado, principalmente do soldado romano, como figura da prontidão do Evangelho, da paz, olha que interessante, que curioso. O apóstolo ele fala a respeito da segurança, né? E também da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus, ou da reconciliação com Deus através do Senhor Jesus Cristo, que refez, aliás, essa aliança, tá bom? E hoje tem esse ministério da reconciliação, que é o ministério do Espírito Santo. E o cristão, então, ele só pode lutar na batalha espiritual se ele estiver em paz com Deus através de Cristo. Se um dia ele entregou a vida para Jesus, se um dia ele está em paz com Deus, se ele está na comunhão com a palavra de Deus, ele pode dizer até mesmo que está apto para estar lutando, tá bom? Estar batalhando nessa batalha espiritual, tá bom? Escudo da fé. O crente ou o cristão deve estar abraçando sempre o escudo da fé, ou seja, hoje nós vemos aí muitas camisetas, o escudo da fé, as pessoas usam espécies de um escudo que serve como proteção. Claro, uma das funções principais do escudo é a proteção, não só essa, mas é uma das principais, né? Com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. Paulo aqui ele usa então essa figura de escudo romano, um escudo que é meio oval, não é redondo, ele é um pouco oval, né, para aumentar ali a proteção do corpo físico ali do soldado, e que tinha ali pouco mais de 1 metro de altura, e ele era grande e suficiente para cobrir o corpo do soldado. Então ele se encolhia atrás do escudo e ele ficava protegido, ele se sentia protegido com esse escudo. Era uma espécie de proteção que ele usava para as batalhas as quais ele travava constantemente. Então esse escudo muitas vezes eram umedecidos para se apagar as flechas incendiadas, porque normalmente o pessoal lançava aquelas flechas que tinham uma espécie de fogo na ponta, e aquelas flechas, quando elas acertavam os escudos normais, eles poderiam ser incendiados por causa do couro. Mas esses escudos umedecidos, eles já apagavam o incêndio ali, o fogo, vamos chamar assim, aquela chama que estava ali. Justamente eles faziam esse tipo de coisa, usavam esse tipo de estratégia quando os inimigos lançavam suas flechas. Paulo então compara essas flechas que causavam um grande estrago, também incêndio, com as tentações lançadas por Satanás contra a vida dos cristãos, mas de plena confiança em Deus, em sua palavra, e um escudo eficaz contra essas setas. Com certeza a fé viva, verdadeira, contínua, inabalável, o escudo ali, ele vai ser forte e vai ser eficiente e vai funcionar na vida do crente, na vida do cristão, tá bom, querido? E assim nós precisamos tomar essas proteções de Deus para as nossas vidas, assim como diz a palavra do Senhor, e com certeza nós estaremos guardados por Ele, tá bom? O capacete da salvação. O texto bíblico que o cristão ele deve tomar para si a respeito do capacete da salvação, em Efésios capítulo 6, verso de número 17, fala sobre esse assunto em específico. O cristão ele deve tomar esse capacete para si. Alguns que trabalham em um tipo de trabalho que usam capacete sabem exatamente do que nós estamos falando, tá bom? Então, o cristão ele precisa usar esse capacete da salvação para si, e nem é preciso explicar, claro, quão importante é esse capacete, claro, para si, ou também na época para um soldado num campo de batalha. A armadura de Deus, o capacete da salvação, né? E ali todo mais, ali protegendo a cabeça, o cérebro, a mente da pessoa. Um dos principais intentos de Satanás, qual é? É lançar dúvida quanto à salvação, principalmente na vida do cristão. Mas, equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna da sua salvação. Existe um livro de Joyce Meyer que se chama Campo de Batalha da Mente. Se você não leu, leia ainda, um livro muito interessante, muito bom, muito edificante, se você puder. Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, tá bom? Tem também em áudio no YouTube, livros em áudio no YouTube, Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. Você vai, para você que não gosta muito de ler, você pode ouvir o livro também
o efeito é o mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, a espada do Espírito. Vestido o capacete da salvação, o cristão também deve estar ali empunhado com a espada do Espírito. Claro, um soldado que vai na batalha sem uma espada, na época, né? Ele não ia fazer nada lá na batalha, ia simplesmente se defender até o quanto ele conseguisse, depois com certeza ia ser vencido pelo cansaço. Naquele tempo também a espada era uma arma eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar a sua própria espada. Assim também deve ser o crente ou deve ser o cristão na batalha espiritual. O tipo de espada usado por Paulo ali, exemplificada por ele, mostrada por ele nessa comparação, nessa analogia, era uma curta de metal, né? E muito letal, muito eficaz, uma que mata mesmo, uma infalível, né? Usada ali tanto para se defender quanto também para atacar. Ela era apropriada para isso. E porque para cada situação havia uma espada meio diferenciada, tá bom? E como hoje também, para cada tipo de batalha ou cada momento há um tipo de arma, enfim, a espada também era da mesma forma. Então o próprio apóstolo Paulo claramente ele explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 17, tá bom, querido? Como nós devemos usar, então, a armadura de Deus? Porque o interessante é nós sabermos, sim, que existe uma armadura. O interessante, o importante, claro, é nós sabermos que existe todo o apetrecho, tudo aquilo de Deus para as nossas vidas. Mas outra questão é como usar. Porque muitas pessoas têm uma Bíblia, por exemplo, mas não sabem exatamente como elas devem usar essa Bíblia para se defender, para viver uma vida diária na presença do Pai. Justamente nós precisamos saber como nós podemos vestir a armadura de Deus para que ela seja eficiente para as nossas vidas, tá bom? Mas o apóstolo Paulo aqui ele termina essa analogia ou essa comparação da armadura de Deus ensinando isso que é importante, ensinando como o cristão pode vestir a armadura de Deus, tá bom? Para que ele não venha se perdendo durante esse processo, porque seria fatal, né? Então ele diz que é somente por meio, né, de ter uma vida de oração que o cristão pode estar devidamente equipado da armadura de Deus e pronto para essa guerra espiritual. Então, você percebe que nós precisamos estar orando. Então, você que não gosta de orar, porque orar não é questão de gostar, é questão de sobrevivência, nossa vida espiritual na presença do Senhor. São as batalhas que nós conquistamos dia após dia na presença do nosso Deus. Então, é questão de sobrevivência. Então, nós já dissemos que o cristão ele não pode fazer nada com as suas próprias forças, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é forças espirituais, então precisamos entrar nessa atmosfera espiritual para que isso aconteça. Então, a fonte da sua força é o próprio Deus, é o poder de Deus. Já lemos sobre isso no livro, na carta aos Efésios, aliás. Assim como também o soldado ele deve estar em completa comunhão com o seu comandante, que é Jesus Cristo. Isso é uma canção que diz assim: nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus. É uma canção assim, um louvor bem antigo do Ademar de Campos. Ouça se você puder. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus. É muito, muito tremendo esse louvor. Letra, palavra de Deus pura, muito bom. Então, através desse comandante, nós podemos receber ali a comunicação apropriada, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer, se devemos ir ou não, voltar ou não. Antigamente se consultava o Urim ou Tumim, lançava-se sorte, era bem comum na época passada. Hoje é o Espírito Santo, ele que guia, ele que nos orienta com relação àquilo que nós devemos fazer ou a maneira que nós devemos agir, tá bom? Então temos um guia, também temos uma direção, vem da parte do Espírito Santo de Deus. Então o cristão ele deve estar ali em plena comunhão com Deus, através da sua oração, para que Deus possa direcionar ele em todos os momentos ali dessa batalha, tá bom? E o apóstolo Paulo ainda, ele especifica bem ali e deixa bem claro em falar sobre que a vida de oração de um soldado de Deus, de um soldado de Cristo, e muitas pessoas andam com camiseta de soldado de Cristo, né? Muito bonita, muito interessante, mas tem uma finalidade, tá bom? Um soldado ele tem uma característica, tá bom? Mas a vida desse soldado de Deus ela deve incluir, então, oração e súplica, como diz o apóstolo Paulo. Todas as nossas orações e súplicas devem ser conhecidas diante do Senhor, tá bom? É uma variedade ali que inclui adoração, ação de graças, confissão, intercessão, petição. Cada coisa que nós fazemos quando nós chegamos diante do Senhor, né? É justamente essas orações ali que se chama, né? Paulo chama orações e súplicas, tá bom? Junta a junção de todas essas coisas aí, tá bom? Quando chegamos diante do Senhor. Nossa oração ela tem uma direção, tem um sentido e tem um significado. Mas a vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito. Isso significa que a oração
do cristão, ela deve estar submissa e alinhada com a vontade de Deus, não simplesmente aquela oração aleatória que é simplesmente me dá, mas algo assim específico, tá bom? Algo assim direcionado pelo Senhor, algo que sinta da parte do Senhor para que ele venha realmente estar orando e buscando e para que ele possa estar fortalecido. Paulo ainda aponta a vigilância como também um modo que caracteriza a vida de oração do cristão ou de todo cristão. Então, a fala necessidade aí também fala também da perseverança desse momento de oração, desse momento de busca, de intercessão e necessidade também de estar ouvindo a voz do Senhor, tá bom? A questão da armadura de Deus, que nós precisamos estar vestidos, os alvos da nossa oração devem ser, né, todos os santos, todos os cristãos, ou seja, todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram batizados e servem ao Senhor juntamente conosco, ou alguns não, tá bom? Então, no campo de batalha, um bom soldado, ele sempre deve ser solidário, ou seja, se ele está bem, ele faz com que o outro esteja bem também. Ele seja encorajador, ele seja comprometido, tá bom? Ali juntamente com os companheiros que lutam também ao seu lado nesse campo de batalha. E então que possamos entender que esta questão, né, tão urgente e essa questão tão verdadeira de nós realmente nos alinharmos ao padrão para que nós venhamos a ser revestidos dessa armadura de Deus, possa cada vez mais ser real nas nossas vidas, que nós venhamos nos providenciar, que nós venhamos a nos alinhar, que nós venhamos a nos preparar para realmente nós recebermos a capacitação de Deus e para que nós venhamos realmente a estar ali prontos para nós vestirmos e para nós sermos revestidos da armadura do Senhor, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. E você, como é que você está nessa noite de quarta-feira? Você está pronto para ser revestido da armadura de Deus? Você está pronto para receber o revestimento da parte do Senhor? Então tudo bem, querido, você sendo revestido, você vai ser vitorioso, você vai ser mais que vencedor, porque o Senhor é aquele que vai te dar vitória no nome bendito, no nome poderoso de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Querido, graças a Deus, eu vou encerrar aqui. Que a graça e a paz seja contigo. E nós vamos ficar por aqui com mais um estudo bíblico da parte do Senhor. Nos encontramos até o nosso próximo estudo bíblico. Um abraço e até lá.